Tá boa? Tá tranquilo. Vamos finalizar aqui a segunda parte da nossa aula, né? Estão ouvindo bem? Sim. Muito bem. Vamos lá, gente. Fazer aqui a nossa segunda parte da nossa aula para a gente finalizar o nosso assunto, que foi o objeto da nossa aula hoje nas sessões 1.1 e 1.2. Vamos admitir o Felipe aqui na sala de aula. Ian Felipe. Vamos falar então, na sessão 1.2 de linguística enunciativa. Vamos lá. Iniciando aqui a teoria do discurso. Quem quiser acompanhar pelo livro, fica à vontade, tá bom, gente? Ok? Estão conseguindo visualizar aqui a capa da sessão? Ainda não. Apareceu? Não. Não? Não. Só? Não. Ainda não. Não vai aparecer. Pronto? Agora sim, professor. Então vamos falar agora um pouquinho a respeito de teoria do discurso. O que vem a ser teorias do discurso? Né? Vamos falar um pouquinho de linguística enunciativa para tratar desse assunto. Como o próprio nome já diz, a teoria do discurso e a linguística enunciativa, elas têm relação estreita. Né? Na aula anterior, nós vimos que como se iniciaram os estudos de comunicação. As pessoas foram lá atrás buscar informação dos meios de comunicação e como elas ocorriam há muito tempo atrás, né? No início, praticamente, da discussão e dos estudos sobre os meios de comunicação e a comunicação propriamente dita, né? E como esses estudos de comunicação, eles influenciaram no estudo da linguagem naquele momento. Nós vimos que também havia uma definição clara do papel de cada um dos elementos da comunicação, sendo o locutor, ou seja, o emissor, a pessoa que fala, aquele que detém a mensagem como objeto da comunicação, aquele que comunica a mensagem, a peça-chave de todos os esquemas propostos, principalmente no modelo de Jacobson, que era um modelo tradicional de informação, apenas utilização da comunicação para fins informacionais. Né? No paradigma informacional, então, o comunicador transmitia uma mensagem ou um conjunto de informações. Isso também poderia haver não só a mensagem em si, mas um conjunto de mensagens. Né? Há um receptor, havia um comunicador, o objeto da comunicação com o receptor era a transmissão da mensagem ou do conjunto de informações. No esquema de Jacobson, o remetente também transmitia uma mensagem ao destinatário, porém, de modo a focalizar um elemento da comunicação. Né? No caso do modelo que nós vimos, nos modelos teóricos informacionais, não existia outro objeto a não ser a comunicação propriamente dita. Né? Bom, em ambos os casos, percebemos que a comunicação se constitui por uma mensagem, que parte de uma fonte. A fonte sempre será o comunicador, ou seja, aquele que remete a mensagem, aquele que comunica a informação. Né? Ele é da onde sai a informação. Podemos trazer aqui para o nosso estudo do direito, o comunicador sempre vai ser aquele que dá o pontapé inicial numa ação judicial através de uma petição inicial dos seus documentos. Né? Então, digamos que ele inicia uma comunicação contra alguém que ele quer que seja condenado em razão de um fato jurídico relevante ou de uma ameaça ou lesão de direito. Né? Sempre vai haver aquele que dá o início a essa comunicação, que é o comunicador ou o remetente. E essa mensagem ela é recebida como se fosse contida em um recipiente, e esse recipiente aqui vai ser a forma de transmissão, né, dessa mensagem, seja ela escrita, falada, telegrafada, codificada por sinais, né, para um receptor destinatário, que é a pessoa que vai receber aquela mensagem e o que nela contém a título de tomar-se providências ou não em relação àquilo. Nós fizemos aqui uma analogia com as peças jurídicas. Nós falamos que o comunicador se assemelha àquele que dá o início nas ações, ou seja, o requerente nas questões iniciais dos seus documentos,
E o destinatário seria a pessoa que é ré na ação ou requerida na ação e que tem basicamente que fazer uma resposta em relação à mensagem que vem naquela petição inicial dos seus documentos, trazendo aqui a sua resposta, né? Sob pena de ter sérios problemas em relação do que está definido na lei, né, pelo não manifestar-se no prazo determinado pelo juiz, né? Mas o que importa nós sabermos apenas agora aqui, em se tratando de comunicação, é que a forma de comunicar-se é importante, tem que partir de uma fonte, que é o remetente comunicador, ela tem que usar um recipiente ou uma forma de transmissão, e tem que haver uma destinação, que é o receptor ou destinatário. Nesses modelos, a linguagem seria um mero instrumento utilizado por um indivíduo para comunicar um pensamento, ou uma informação, ou um desejo a alguém, sendo que a este alguém está reservado o papel passivo de apenas receber a informação. Então, gente, fica claro uma coisa aqui. Nos modelos informacionais, não há reação de quem recebe a mensagem, tá? O papel da pessoa é passivo, apenas recebe e é comunicada a ela a mensagem. Não se espera dela nenhum tipo de providência, nem que ela tome nenhum tipo de atitude, tá? Os modelos informacionais tentem lembrar da televisão, quando ela transmite telejornais e as pessoas não interagem, apenas estão ali como meros espectadores, receptores, telespectadores da informação, apenas para tomar conhecimento da notícia. Isso é um exemplo muito claro de modelo informacional. Você parou para se perguntar o que o receptor faz com a mensagem que recebe? Será que todo mundo reage? De que forma ele reage? Será que esses modelos explicam de um modo satisfatório as situações reais de comunicação? Evidentemente que não. Uma comunicação, ela não tem apenas como objetivo transferir informação ou informar as pessoas para que elas se mantenham informadas a respeito das coisas, né? O modelo de comunicação e as situações reais de comunicação, elas precisam haver uma interatividade, precisa haver uma dialógica, né? Para que as pessoas possam, a partir disso, reagirem de frente ou em relação àquela comunicação que está sendo transmitida, né? Muito bem. Foi a partir dessas perguntas que algumas teorias linguísticas passaram a pensar sobre o papel do outro, ou seja, aquele que recebe, aquele que fica passivo, aquele que é um mero espectador, né? É um mero receptor ou um telespectador, não reage, apenas recebe a informação a título de informação, a notícia ou a mensagem a título de informação na comunicação linguística, bem como o papel da língua, também, isso foi pensado na relação entre os participantes da comunicação. O que essas teorias fizeram foi inserir nos estudos linguísticos dois elementos fundamentais que tinham sido excluídos por um estudioso da área chamado Saussure, em 2006, quando esse postulou no curso de Linguística Geral de 1916 os elementos que fundaram a linguística como disciplina. Linguística é uma disciplina, né, que se estuda para se saber os meios e formas de se comunicar. Então, o falante e a situação foram o cerne da discussão desse curso de Linguística Geral de 1916. Podemos abarcar as correntes teóricas que fazem esse movimento no que se chama de linguística enunciativa. Por quê? O falante, ele é importante, é a pessoa que transmite a informação, mas a situação sempre vai requerer uma reação daquele que não só vai ficar fazendo o papel de receptor passivo, mas sim de reagente a essa informação, né? Vamos ver aqui um exemplo. Na verdade, é uma informação para a assimilação do conteúdo, né? O suíço Ferdinand de Saussure, ele é considerado o pai da linguística. Se vocês forem pesquisar, quem gosta, né? Eu não sou muito chegado, não gosto muito de ficar lendo sobre linguística, mas existem pessoas que estudam comunicação e gostam de estar antenado aqui com as novidades, né? E com a estruturação no meio acadêmico de linguística, né? Então, o suíço Ferdinand de Saussure, ele é considerado o pai da linguística, né? Assim como Sócrates é considerado o pai da filosofia. Em uma época em que os estudos da linguagem eram dominados pela reconstituição histórica das línguas, né, Saussure propôs que a língua deveria ser estudada de modo sincrônico, ou seja, que deveria ser feito um recorte da língua e seu estágio atual para estudar o seu funcionamento. Seu curso de Linguística Geral, publicado em 16, por seus discípulos Charles Bailey e Albert Schifferheim,
é uma série de conferências do mestre que traz esse postulado, entre outros. Então, vocês estão vendo aqui que existem pessoas que se dedicam especificamente para estudar linguística e a forma de se comunicar, e a forma das pessoas se comunicarem, né? Se comunicarem. Bom, vamos ver uma outra teoria que também fala a respeito da linguística. Teoria socio-interacionista da linguagem. O que quer dizer teoria socio-interacionista? A própria palavra aqui já nos está dando um norte a respeito do que pode significar esse termo socio-interacionista. Como o próprio nome diz, nessa perspectiva, a linguagem ela é social, olha aqui a raiz da palavra, né? E interativa, tá? Socio-interacionista. Portanto, ela constrói aqui a palavra socio-interacionista com os vocábulos linguagem social e interativa. Então, a linguagem, nesse sentido, ela deve ser social, cuja finalidade é apenas estabelecer socialmente a mensagem, mas tem que haver uma carga de interatividade. Seu principal teórico é Mikhail Bakhtin, esse aqui é famoso. Muita gente já estudou e já leu obras do Bakhtin, que em seu texto, Gêneros de Discurso, ele escreveu em 1997 esse livro, ele defende que a linguagem não é meramente um código, né, que deve se interpretar, deve decodificar, mas uma prática social determinada pelas diversas esferas sociais de atividade humana. Então, quem estuda comunicação sabe que as pessoas não se comunicam apenas para passar informações, né? As pessoas se comunicam para ver o quê? Uma interatividade social, para que elas possam se interagir socialmente, né? De acordo com a sua visão de mundo, trazer à baila o conhecimento do outro, a forma de pensar, a forma de agir, o que acha do mundo e o que pensa das coisas, né? Então, o Mikhail Bakhtin, ele escreveu em 1997 um livro sobre os gêneros do discurso, né? Quais são esses gêneros? Por que eles existem? Ele diz que a linguagem, então, ela não é meramente código, mas uma prática social determinada pelas diversas esferas sociais da atividade humana, né? Que visa, sim, né, a interação entre os seres indivíduos. É a partir dessa ideia que se origina o conceito de gêneros do discurso. Então, nós vemos aqui, com o nascimento da obra de Mikhail Bakhtin, se dá origem e início ao conceito de gêneros do discurso. No que diz respeito ao trabalho do Bakhtin, interessa-nos o modo como a linguagem e aqueles que a utilizam, ou seja, os falantes, as pessoas que iniciam, né, a comunicação, são estudados. Sendo a linguagem uma prática social na visão dele, interessa para Bakhtin pensar em como os falantes realizam essa prática, né? Então, como isso é feito? De que maneira é feito? Por quê? Qual o significado? Nesse sentido, criticando os modelos comunicacionais, o autor afirma que o ouvinte, a pessoa que é o receptor aqui, né, aquele que vai receber a informação da pessoa falante, tem um papel ativo nas interações linguísticas e não apenas passivo, como afirmavam ou afirmam os modelos, né, de comunicação informacionais, né? Então, ele aqui releva o papel da pessoa passiva, daquela que está como receptora da mensagem, né? Porque ele entende que tem que haver uma interação, né? Tem que haver uma prática social de relacionamento. Para Bakhtin, o ouvinte adota uma atitude responsivativa na interação, ou seja, ele vai assimilar a mensagem e diante dela vai se tomar uma atitude interagindo ou reagindo a ela, né? Enquanto o locutor fala, o ouvinte está elaborando o que se está ouvindo e preparando a sua resposta, finalizando o processo com uma reação. Vou contar uma coisa para vocês para ilustrar isso aqui. Essa semana eu tive uma audiência, fui fazer uma audiência de conciliação, e as audiências de conciliação, elas estão acontecendo normalmente, tá? Só as instruções que nós temos dificuldade ainda de estar ouvindo o testemunho em razão de que elas têm que ser compromissadas na forma da lei e não se sabe até que ponto as testemunhas estão isoladas para serem inquiridas pelo juiz. Mas, enfim, as conciliatórias estão acontecendo sem problema nenhum, né? Então, ali na sala de audiências estávamos todos, com as câmeras ligadas, a conciliadora, eu, o preposto da empresa e o cliente. Então, a gente entende o seguinte: existe todo um ritual. Como eu falei para vocês, a nossa profissão de operador de direito, seja em que função você estiver, sendo um oficial de justiça, sendo um juiz, um advogado, um promotor, um conciliador, todos nós temos uma função a exercer e um papel a desenvolver, né? Então, ali ficou claro, né, que a nossa profissão ela é eminentemente formal, como eu falei aqui no início da aula. Ela é essencialmente formal, né? Então, ali foi dada a palavra para que as pessoas se manifestassem.
né? A pessoa que entrou com a ação, no caso, o emitente, né, que é a pessoa falante na audiência, era eu e meu cliente, porque foi eu que entrei com a ação contra a empresa, né? Houve ali a possibilidade de se falar a respeito da situação. Como diz aqui o texto da mensagem, o ouvinte estava falando enquanto o locutor estava emitindo a mensagem. No caso, ele estava fazendo uma proposta de acordo, né? E a pessoa estava ouvindo a mensagem, né? E ao ouvir a mensagem, percebe-se que a pessoa já estava elaborando aquilo que ela estava ouvindo e se preparando para a sua resposta. Ou seja, a conciliadora, então, terminando a fala na proposta, ela abriu a palavra para a parte contrária se manifestar e ela, apresentando contra a proposta ou recusando, ela se manifestou em relação à minha fala, né? E ela finalizou o processo com uma reação, na verdade se manifestando ali com uma contraproposta que não foi aceita pelo meu cliente. Então a gente vê que na nossa profissão existe toda uma formalidade de se falar. Vocês que estão começando agora, não sei se tem gente que já trabalha em escritório, já está assistindo a audiência, existe um momento para se falar, não se atravessa na fala dos outros. O juiz ele passa a palavra para as pessoas se manifestarem e elas se manifestam. A não ser nos casos gritantes de afronta à verdade dos fatos, que a pessoa estiver alterando a verdade dos fatos na sua cara e você está vendo, você pela ordem pode se manifestar levantando a mão, excelência. Isso não é verdade, gostaria que ficasse registrado em ata que o que a pessoa está falando não é verdadeiro. Né? Então existem momentos em que você vai se pronunciar cortando a fala do locutor, mas a situação ela vai pedir essa manifestação, né? Então a gente está vendo aqui, estudando comunicação, a teoria da comunicação, da argumentação jurídica, que as pessoas quando falam, cada qual tem o seu momento e de acordo com o que se fala vai haver uma reação daquele que escuta, né? Especificamente na nossa área, e você tem que estar preparado para isso. Né? Por exemplo, vai fazer, finalizando a instrução processual, o juiz termina a instrução e abre a palavra para as alegações finais orais, 10 minutos para cada parte. Você tem que estar preparado. O que você vai fazer ali? Você vai passar a sua mensagem. Se você estiver defendendo o seu cliente, obviamente você vai trabalhar na argumentação jurídica de defender o cliente pedindo a condenação da parte, demonstrando por todos os documentos e provas nos autos que o seu cliente tem razão. Do lado contrário, diferentemente, se a pessoa estiver defendendo o requerido, vai dizer, não, excelência, nada disso é verdadeiro, os documentos falam contra a prova nos autos, e todos os argumentos são inverdades praticadas pelo requerente, né? A ação deve ser julgada improcedente, então você tem que estar preparado para se manifestar. Transmitir a sua mensagem, de modo que o outro reaja e tome uma decisão. No caso dos autos, o mensageiro, o receptor das mensagens ali vai ser o juiz. Ele vai receber a informação e ele vai reagir sentenciando o processo e dando um provimento jurisdicional, né? Ele vai entregar a prestação jurisdicional à parte que tem razão, dizendo quem é que está com a razão e quem não está. A procedência ela pode ser total ou parcial, né? Dependendo do pedido e das provas criadas nos autos. Mas então, gente, o que importa nós sabermos aqui é que na nossa profissão existe uma formalidade a ser obedecida. Nós precisamos entender que geralmente quem fala, o ouvinte, ele já está elaborando e já está preparando a sua resposta, seja ela documentada, seja ela oral, de que maneira for, né? E ele vai finalizar o processo com a sua reação, certo? Que pode ser uma resposta verbal, pode ser um gesto, pode ser um olhar ou mesmo um silêncio, ou pode ser uma resposta escrita, como no caso, se o juiz determinar que as partes juntem os memoriais, né, as alegações finais na forma de memoriais, de maneira escrita, por exemplo, né? Nesse processo, que se dá de forma constante, o ouvinte pode concordar, discordar, completar e até interromper, conforme eu falei para vocês, respeitosamente, evidentemente, né? Aquele que fala, mostrando assim que participa ativamente da interação. No mundo do direito, a gente vê muito isso nas audiências. Por quê? Onde é que mais acontece a oralidade dentro do direito? São nas audiências. No Tribunal do Júri, você vê oralidade. Nas audiências, você vê oralidade. Né? Nas defesas orais nos tribunais, os advogados têm 15 minutos para fazer a sustentação oral ali, você vê um pouquinho só da oralidade. Mas nas audiências é mais onde você vê o princípio da oralidade vigorar. Né? Então, apresentadas as propostas, pode haver concordância, pode haver discordância, as pessoas podem complementar a proposta numa contraproposta para ser levada em consideração, e também diante de um interrogatório, de uma fala inverídica, pode haver uma interrupção daquele que fala,
né, para que fique registrado aquela insurgência da parte, mostrando que assim ele participa ativamente da interação. Ok? Muito bem. Bakhtin, em 1997, ele afirma que a prática da linguagem ela é dialógica. Por isso ela é interacional. Existe diálogo de um só? Diálogo de um só, como é o nome de diálogo de um só? Se é que existe. Monólogo, professor. Muito bem, isso mesmo, monólogo, né? Então, para ele, para essa pessoa aqui, o Bakhtin, que estuda a linguística, ele diz que prática de linguagem é dialógica. E por isso ela é interacional, porque ela visa o outro, a reação do outro, para que o passivo não fique meramente na condição de passivo. Não é? A prática da linguagem ela é dialógica, por isso interacional, e não unidirecional, como nos modelos comunicativos. Né? Os modelos de comunicação, especificamente o modelo informal de comunicação, existe apenas a intenção de se comunicar de fato de uma forma unidirecional. A pessoa direciona a sua mensagem e não espera a reação de ninguém. Né? Assim, a linguagem não é mais vista como um meio de comunicar algo de uma fonte a um receptor, mas como um meio para dois ou mais falantes interagirem nas diversas esferas sociais. Né? Os meios de comunicação foram alterados. Antigamente a gente via muito que as pessoas apenas prestavam até informação, seja ela escrita ou por meio da televisão mesmo, apenas para receber, como meros espectadores passivos, né, da situação. Né? Então, para ele, a linguagem mudou. Hoje ela é dialógica e ela é interacional. E onde é que a gente vê isso muito hoje? A evolução da tecnologia nos trouxe a possibilidade de hoje nós interagirmos com os jornais. Se você está vendo um programa de entrevistas e eles abrem a possibilidade de você, numa hashtag, dar a sua opinião, por exemplo, ela pode ser lida ali ao vivo, na hora. Né? E através do QR Code também, você pode firmar a câmera do seu celular e responder um questionário que está sendo feito ali em relação àquela informação que está sendo prestada. Né? Então a linguagem ela evoluiu e está evoluindo cada vez mais. Em uma situação de compra e venda, por exemplo, o cliente não está apenas comunicando ao vendedor que deseja comprar o produto. Cliente e vendedor, na realidade, estão interagindo em uma dada esfera social. No caso do comércio, que a relação ali é comercial. Por meio do quê? Por meio da linguagem. Né? Com os enunciados típicos dessa situação. A pessoa que tem interesse na mercadoria, no produto, ele pergunta, quanto custa? Ou a pessoa que quer vender, gostaria de levar um desse? Então, existe toda uma mensagem, uma linguagem específica, mas dialógica e interacional para se transmitir aquilo que se deseja. Né? Ou para perquirir de acordo com aquilo que se deseja. Dessa forma, podemos dizer que a teoria socio-interacionista da linguagem inova ao rever os três aspectos. O papel destinatário-receptor-ouvinte na comunicação, dizendo que esse tem um papel ativo e não passivo. Né? Então, na teoria socio-interacionista, ela difere em muito do modelo de comunicação formal, porque aqui existe a possibilidade do quê? Do destinatário-receptor-ouvinte na comunicação exercer papel ativo e não passivo. A própria noção de comunicação, que deixa de ser unidirecional, porque ela vai ser o que? Interacionista, né? Passa a ser dialógica. E a noção de língua, que deixa de ser tratada como apenas um instrumento da comunicação, passa a ser tratada como um meio de interação social. Entenderam bem isso, gente? Então, essa teoria socio-interacionista da linguagem, ela inova nesses três aspectos. Ela traz a pessoa que está na situação de passivo, apenas de receptor, para uma interação dialógica com aquele que vai emitir a mensagem, né? Com o emissor da mensagem. Muito bem, vamos falar um pouquinho de análise de discurso. A linguística enunciativa, que é o que nós estamos estudando nessa seção 1.2, ela abarca as teorias que têm o objetivo comum de inserir os estudos linguísticos, o falante e a situação da comunicação, mas que divergem no modo como enxergam esses dois elementos. Entre essas está a análise de discurso, com a sigla AD, que
trata de alguns conceitos de forma inovadora, estabelecendo-se como uma forte área de estudo da linguagem. Então, dentro do estudo de linguística ou do estudo da linguagem, a análise de discurso está sendo bastante discutida com a sigla AD. Nessa perspectiva, do que trata, então, a análise do discurso? Nessa perspectiva, o falante não é aquele sujeito centrado do sócio-interacionismo, tá? E dos modelos comunicacionais apenas de se passar informação, que tem domínio sobre o que diz e escolhe a melhor forma de fazê-lo. Na análise de discurso, inclusive, não interessa a noção do falante empírico propriamente dito. Ou seja, a pessoa que enuncia, que passa a mensagem, aquele que vai falar, mas sim a noção de sujeito, pois é o modo como o homem se constitui em sujeito que determina a realização de seus discursos. É por meio do discurso que é possível ter acesso, por exemplo, a esse sujeito e a sua relação com o real, natural e social. Então, na verdade, não importa o discurso, mas sim o sujeito, a pessoa do sujeito, né? A noção que se tem deste sujeito, certo? Não interessa a noção do falante empírico propriamente dito, que compromete a mensagem na comunicação, mas sim a noção do sujeito, nessa análise de discurso. Em vez de estudar o discurso simplesmente como uma determinação social, a análise de discurso entende que o discurso ele é determinado tanto pela história quanto pelo inconsciente, né? Olha como vai profundo esse pessoal estuda coisas, né? Na medida em que as relações de força são determinadas pelas ideologias, e hoje a gente vê muito isso, nosso país praticamente está dividido, né, nas ideologias, que marcam os diferentes períodos históricos, e os sujeitos se identificam com essas ideologias, sendo determinados por elas de modo inconsciente. Então, esses estudiosos da linguagem, eles conseguem perceber coisas importantes no ato de se comunicar. A gente está vendo na internet hoje o quanto o país está dividido, né, em ideologias, e que as pessoas interagem de maneira agressiva, né, a maior irresponsabilidade, discursos de ódio e tudo mais, em respeito e também na defesa dessas ideologias, né? Isso é uma coisa que já havia sido estudada dentro da linguística, né, na análise de discurso, né? Porque ele mesmo está dizendo aqui, ó, que são relações de força determinadas pelas ideologias e que marcam os diferentes períodos históricos, quer dizer, já aconteceu outras vezes, não é só agora o momento que nós estamos vivendo, né? Podemos dizer que este modo de olhar para o discurso pode nos tornar leitores mais críticos da realidade. Existe alguém mais crítico do que nós hoje no país? Com o advento da possibilidade de todo mundo ter um smartphone e ter condições de acesso ali à comunicação por meio da internet, né? Hoje o país praticamente todo mundo é crítico de tudo, né? Nós temos promotores, juízes, inclusive de futebol, né, espalhados por todo canto. Todo mundo é especialista em tudo. É verdade? Então nós temos aí leitores críticos de nossa realidade em todos os aspectos. Nós vamos encontrar as pessoas se comunicando, né, numa análise de discurso, vamos dizer assim, de maneira mais crítica em relação à nossa realidade. Assim como oradores mais eficientes também, né? Vocês sabem disso. Vocês sabem que hoje em dia as pessoas estão se especializando. Umas estão se especializando e mostrando o quanto elas são capazes, competentes, a contribuir com o nosso aprendizado através do conhecimento, e outras estão se especializando e se aprimorando no que há de mais imundo da canalice humana, né? E vocês sabem de quem eu estou falando, quer ver? Assim, uma vez que soubermos manejar algumas dessas informações imaginárias, seremos capazes de atingir nossos interlocutores de modo como queremos, né? Oradores eficientes existem tanto para o bem quanto para o mal. Esse é o segredo do sucesso de tantos políticos. E essa raça, né, de políticos? Eu não queria tocar muito nesse assunto, mas o texto trouxe aqui, né? Esse povo eloquente, ótimos oradores, eficientes para enganar todo mundo. Fazem aquele discurso excelente, né? Envolve as pessoas nas suas formações imaginárias daquilo que seria ideal dentro da sua ideologia e acabam dominando a situação, né? Apesar do mau comportamento, conseguem se reeleger a cada mandato. Quer dizer, esse é o segredo de sucesso de tantos políticos, né? Eles são o quê? Críticos de uma realidade, mas são oradores eficientes. Através do poder de convencimento, eles conseguem manipular a massa, né? Atingindo as pessoas na sua ideologia, né? A análise de discurso é uma via de empoderamento. Alguém sabe o que é essa palavra aqui? Alguém tem alguma
digamos assim, definição de empoderamento? Quem é que poderia falar para mim? O que significa ser empoderado ou empoderada? Bastante gente na sala aqui. Estamos em 29 pessoas. Está todo mundo aí? Estão acordados ainda, gente? Vocês conseguiram dormir na sala, hein? Eu acho que vocês todos estão dormindo. Ninguém vai responder? Gabriel. Gabriel levantou a mão. Gabriel Resmini ou Gabriel Reis? Pode responder. Quem sabe me dizer o que é empoderamento? O que é uma pessoa empoderada? Quem tiver um conceito formulado, já. Oi, não? Quem é dado poder. Oi? A quem é dado poder. Sim, por aí. Quem mais, gente? O que é ser empoderado nos dias atuais? Ou empoderada? Oi, professora. Boa noite, tudo bem? Boa noite, quem fala? É Roger. Oi, Roger, diga. Essa palavra, assim, na verdade a gente costuma ver frequentemente, né? Principalmente depois do advento aí das redes sociais, da internet. Os movimentos sociais provavelmente trouxeram essa palavra, né? À tona. Ela vem trazer uma conotação ela vem de poder, né? O empoderamento a gente sabe que vem de poder. E aí é fato que isso traz uma ideia de quantidade de informação, quantidade de pessoas ligadas a um grupo, a uma ideologia, a uma bandeira. Então tudo isso traz essa ideia, de empoderamento, né? Então hoje a gente vê muito falar do empoderamento feminino. Também. Né? Também. O que definindo para nós é tudo verdadeiro, né? Existe apenas uma especificidade em relação ao empoderamento, que ele também traz como cerne o individual, né? Ele focaliza o individual de uma pessoa que se torna empoderada, né? Então não só o coletivo, de acordo com algumas ideologias de grupos, né? Mas pessoas empoderadas. Você vai ver hoje em dia na mídia, na sociedade, aquela mulher é empoderada, aquele cara é empoderado. Então você está vendo que existe uma especificidade nesse empoderamento de individualidades, que é o que eu quero dizer, né? Não sei se vocês percebem no dia a dia, lendo as reportagens e vendo aí a respeito das informações que traz para nós no meio social, né? A respeito dessa situação de empoderamento, né? Então vamos aqui para o conceito de empoderamento. O empoderamento é um conceito recente, tá? É uma palavra então que a gente está conhecendo agora, né? A conceituação dela é nova. Né? E que define o processo pelo qual se adquire ao mesmo tempo a emancipação individual e uma consciência coletiva, conforme o nosso colega Roger falou. Né? Empoderar significa tomar poder sobre algo, exatamente o que ele disse. Né? O foco era o quê? O poder, né? Sobre algo, alguma coisa ou alguma situação. Né? Que pode ser sobre si mesmo, quer dizer, a pessoa demonstrando através da sua emancipação individual um empoderamento sobre si mesmo, ou sobre uma consciência de classe ou de gênero, como ele falou ali, né? E com a finalidade de quê? De emancipar-se. Ou a pessoa empoderada é aquela que parece que não depende de nada nem de ninguém, né? Está acima do bem e do mal, digamos assim, né? Empoderar-se da linguagem pode ser entendido também como o ato de se apropriar de funcionamentos linguísticos, olha só, gente, né? Tornando-se capaz de reconhecer e interpretar por si só as ideologias que marcam os discursos. Né? Então, existe empoderamento até de linguagem, né? Até de funcionamentos linguísticos aqui, certo? Então, a gente está vendo que existem termos modernos, né, que nos trazem alguns conceitos também em relação à comunicação. O empoderamento
É um conceito relativamente novo, mas ele já define esse processo, né? Bom, gente, o nosso texto em relação a isso, hoje nós já terminamos a aula. A sessão 1.2 é curtinha mesmo, o assunto já está terminado e encerra com a palavra empoderamento. Eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, ficaram com alguma dúvida nesse início de conversa aqui da nossa aula. Nós estávamos falando eminentemente de comunicação, ainda não entramos praticamente na seara jurídica, né? Apesar de alguns exemplos que eu citei para vocês aqui, a gente precisou entender como é que os meios de comunicação se desenvolveram, qual era a importância da comunicação entre as pessoas, de que maneira ela se dá, quais são as funções da comunicação, né? E nós vamos nos embasar nesses princípios e nesses conceitos para poder propriamente falarmos mais a respeito, então, de comunicação jurídica entre nós aqui na sala de aula, tá? Estudando o livro. Então, eu gostaria de pedir a vocês, se vocês têm, eu não sei se vocês têm alguma dúvida em relação ao que foi falado, se vocês não têm uma dúvida hoje, mas aparecer durante a leitura do livro, eu peço a vocês que façam a leitura da sessão 1.1 e da sessão 1.2. Lá tem os exercícios também, são 3 perguntinhas que vocês têm que responder em relação às sessões. É importante que vocês fixem esse aprendizado respondendo essas questões, tá? E vocês tragam a sua dúvida para a próxima aula, tá? Toda sexta-feira nós devemos nos encontrar aqui. Salvem esse link, que é esse link que eu vou publicar no Aba quando eu tiver acesso. Eu não sei quando, né? Já deveríamos estar todos aptos a ter acesso no Aba essa semana. Todos nós já deveríamos estar com tudo lá postado, plano de ensino, o calendário, os links e tudo. Mas deu um bug aí que pegou todos, né? Inclusive vocês, muitos alunos aí estão com dificuldade de montar grade até por conta dessa inconstância, né? Dessa instabilidade do hábito, tá? Então eu peço a vocês que salvem o link e na próxima sexta-feira nós vamos falar da sessão 1.3 e da sessão 1.4 ainda na unidade 1, tá? Quem tiver alguma dúvida sobre a aula de hoje, por favor, traga para nós aqui a perguntinha para a próxima aula, tá ok? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer fazer? Alguma dúvida, pessoal? Não, professora, só agradecer mesmo aí pela aula, muito bem explicado, muito bem discorrido, principalmente em se tratando aí de eloquência, né? Então a gente realmente precisa ter um pouco mais de noção em relação a toda essa comunicação jurídica. Bem interessante essa aula. Nós vamos desenvolver, viu, Mário? Porque a gente começa hoje falando desse assunto que ele é chatinho, né? Falar de comunicação é uma coisa totalmente fora da nossa área, né? Nós estamos aqui para estudar legislação, né? E eu tenho, assim, a gente tem uma prática já sobre legislação e sobre a prática forense, inclusive de respeito, sou especialista em processo. Então, essa matéria de hoje é comunicação, é outra coisa, é um outro assunto. Mas nós precisamos tratar desse assunto para entender o que é a comunicação jurídica lá na frente. Vai ser necessário, tá? Então, embora a gente esteja aí falando puramente de teoria, mas como eu falei para vocês, eu vou trazer exemplos práticos aqui para nós, tá? Inclusive, vou definir as nossas provas parciais futuramente com atividades práticas, tá? Eu não acredito, viu, Mário, que o fórum volte, tá? Eu acho que nós não vamos conseguir retornar com atividades presenciais lá no fórum, para que vocês já estejam pelo menos aprendendo o caminho, tá? Mas pode ficar tranquilo que a gente vai passar algumas atividades de maneira que vocês conseguirem a começar a exercitar uma prática que é muito importante no início do curso, tá? À medida do possível, vamos aí respondendo as perguntas de vocês, tá? Então, muito obrigada pela presença de todos, tá? Eu aguardo vocês na próxima sexta-feira, às 19 horas, tá bem? Tá? Obrigado. Obrigado. Tudo bem, professor. Muito obrigado. Quem quiser já vai na boa noite, tá? Boa noite para vocês. Se cuidem dessa pandemia aí, gente. Obrigado, Pode deixar, senhora. Obrigado. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.